Vamos falar de um assunto agora, a gente estava falando de futebol, um assunto que todo mundo gosta, mas agora os números de uma pesquisa que vem realmente assustando, né, Raquel? Você tem acompanhado aqui na Globo News os vários casos de violência contra as mulheres no Brasil. Pois é, e dá para acreditar que só em 2013 foram mais de 4.000 mulheres assassinadas no país? Isso dá, em média, quase 13 por dia. Os crimes são frequentes. Toda hora surge uma nova história de covardia e brutalidade. Começou a dar golpes na minha cabeça com um braço assim, e eu tentava me dizer, saía assim um pouquinho, aí vinha no rosto também. Foi quando eu consegui abrir a porta do passageiro e um rapaz veio e perguntou o que estava acontecendo. Ele falou que era briga de casal. E eu falei, não é briga de casal não, ele vai me matar, me ajuda. Todos os anos, milhares de mulheres são vítimas de agressão, mas não conseguem se salvar. O mapa da violência que foi divulgado hoje mostrou que só em 2013, 4.762 mulheres foram assassinadas, uma média de 13 por dia. Um caso que ganhou repercussão nacional na semana passada foi o da dançarina Ana Carolina Vieira. Ela foi estrangulada pelo ex-namorado, que confessou o crime e disse que matou por ciúmes. Mais da metade desses crimes acontece no ambiente doméstico. Em 33% dos casos, o agressor era parceiro ou ex-parceiro da vítima. Isso que distingue, especifica a violência contra a mulher diferentemente da violência contra o homem. A violência contra a mulher acontece preferentemente no âmbito doméstico, preferentemente executada por familiares diretos, pai, mãe, filhos, marido e mulher, por exemplo. Mais de 33% dessa mortalidade é do parceiro, ou ex-parceiro da vítima. O mapa da violência levou em consideração informações entre os anos de 2003 e 2013. Nesse período, os assassinatos de mulheres negras aumentaram 54%, sendo que nesses mesmos 10 anos, os assassinatos de mulheres brancas caíram quase 10%. Não só por parte da população, de outros atores sociais, por parte das forças de segurança também se convertem em vítimas, os negros se convertem em vítimas prioritárias da violência nos últimos anos. A realidade brasileira chama a atenção em escala internacional. A taxa de homicídios por cada 100 mil mulheres é de 4,8, a quinta maior em todo o mundo. Para tentar mudar esse cenário, essa socióloga tem uma sugestão. Primeiro com a educação, porque é lá que você promove as grandes transformações. Então, discutir gênero é necessário que se faça desde a criança mais jovem até a universidade. Aqui no estúdio a gente recebe cientista social e antropólogo Fred Lúcio, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Fred, obrigada, pela sua presença aqui com a gente. Fred, uma coisa me chamou muito a atenção foi esse aumento no assassinato de mulheres negras, e eu estava dando uma olhadinha também nos números. Ele é espalhado e a pesquisa trouxe como destaque números no Acre, em Goiás e no Espírito Santo, ou seja, espalhado mesmo. Por que isso acontece mais com mulher negra? Então, em geral, bom dia a todos. Em geral, o que a gente precisa observar é que a violência, de uma maneira geral, se você for pegar os indicadores todos de assassinatos, de espancamentos, etc., não só com relação às mulheres, mas com relação aos dados da sociedade como um todo, ela está prioritariamente também indicam isso. A população negra é mais alvo de assassinatos por arma de fogo, é mais alvo de violências por parte dos policiais, enfim. E também a mulher negra não foge dessa condição. A gente tem aí oculto dois problemas que, na minha opinião, são problemas muito enraizados na cultura brasileira, que é o machismo e o racismo. A gente tem, claro, misturado aí questões de classe social envolvidas, mas certamente... e outro indicador que tem também, que não só as mulheres negras, mas mulher negra e pobre. Então você tem também o ponto, uma mistura muito curiosa aí, que tem instigado os investigadores, entre a questão racial, que é uma questão de base da cultura brasileira, e que nós, de uma maneira geral, nos negamos a discutir. Eu digo isso com relação à sociedade como um todo, como se nós não fôssemos um país que tivesse racismo, né? Porque no nosso imaginário, o racismo ele é caracterizado pela
violência, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, os conflitos, os confrontos, o apartheid da África do Sul. O nosso racismo ele é escancarado, mas no imaginário das pessoas ele é bastante velado. As pessoas fingem que ele não existe. Ô Fred, o que você está dizendo então é que, por exemplo, a questão racial passa basicamente pela questão social e aí, diante disso, os vários problemas relacionados à falta de educação, tanto por quem pratica a violência, por quem recebe também, por exemplo, a falta de informação de quem recebe, de quais meios, por exemplo, para buscar e garantir ajuda? Então, eu acho que tem uma questão aí que não é que passa pela questão social, mas os dois fenômenos estão completamente entrelaçados, né? Eu tendo a entender, e você vai encontrar um monte de pesquisadores que vão afirmar isso também, que a questão racial, ela é específica, ela independe em muitos contextos de classe social. Como é que você consegue verificar isso? Basta você ver dentro de uma mesma classe social quais são, no caso da violência, por exemplo, as principais vítimas da violência. Então, entre os pobres, pessoas de um nível socioeconômico que você quiser recortar, você vai ter os indicadores de violência contra os negros muito mais expressivos do que contra outras categorias raciais. Então, a questão de classe ela é importante, a questão de raça também. Elas estão entrelaçadas. E outra questão que você pergunta, Luciano, que eu acho que é fundamental ressaltar a fala da professora de sociologia que vocês entrevistaram na matéria, que é a questão da educação. Eu acho que a gente tem, especificamente voltando para o problema da violência contra a mulher, que explicita uma característica muito forte da sociedade brasileira e que, na minha opinião, é muito negligenciada, que é o machismo. Nós temos uma tendência a minimizar muito o problema do machismo. Eu me refiro aos discursos que as pessoas fazem no cotidiano, né? Que parece que o machismo é um mal menor. Sempre foi assim, a mulher sempre foi submissa ao homem, e por mais conquistas que a gente tenha feito, tanto no campo do comportamento quanto no campo social e legal, a gente tem, pesquisas como essa mostram que esse problema está longe de ser resolvido. Pois é, Fred, pegando esse gancho aí no que você está falando, tem um outro número aqui que me chamou a atenção, mais da metade das mortes violentas são cometidas por familiares e 33% por parceiros ou ex-parceiros. A gente tem mecanismos, né, para proteção das mulheres, Lei Maria da Penha, por exemplo, mas ainda, não sei se na sua opinião é isso, a dependência muitas vezes financeira, até emocional do marido, né, faz com que essas mulheres tenham que continuar na convivência com eles e aí acontecem esses casos. Claro, eu tendo como antropólogo, é claro que tudo isso está entrelaçado, é emaranhado de informações e de fatos, mas como antropólogo eu tento a enxergar a coisa mais pelo campo simbólico. Ou seja, o que isso significa? Que tipo de valores nós estamos efetivamente construindo na sociedade que estão alicerçados desde as crianças, né? O valor do que é ser mulher, do que é ser homem, melhor dizendo, do que é ser o masculino, do que é ser o feminino, valores como poder, dinheiro e etc. associado aos homens e cuidar de casa, coisas delicadas e de educação dos filhos como da mulher. Eu estava brincando agora há pouco aqui, dizendo que eu sempre estabeleço um paralelo jocoso, a brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, entre os dois pilares da nossa sociedade, que é o patrimônio. Olha a raiz etimológica dessa palavra, remete ao homem, ao pai, né? Então, o poder econômico, o poder político e, ao mesmo tempo, o matrimônio. As coisas de família, de casamento, cuidar de casa, cuidar dos filhos, remete à ideia da mãe. Então, esses dois pilares, o patrimônio e o matrimônio, que compõem a base arcaica da nossa sociedade, ele está sendo revisto, mas por poucos nichos da sociedade. Eu acho que essa discussão, eu concordo plenamente com a professora que foi entrevistada, essa discussão tem que ter na escola, sim. E é preciso lembrar que, recentemente, nós tivemos várias medidas, inclusive aqui em São Paulo, para exclusão da discussão de gênero nas escolas. E aí, a gente precisa, na hora que a gente está diante de pesquisas como essa, rever essa postura, né? O quanto o nosso arcabouço moral, o nosso edifício moral está contribuindo também para esse tipo de realidade. Fred, também fiquei muito assustada com casos que eu vi, 2 casos no Nordeste do marido que matou a esposa e a filha. Num caso em João Pessoa, porque a filha apoiava a decisão da mãe de se separar, e um caso no Ceará era um bebê, uma menininha de 8 meses. Então essa violência está extrapolando também para as filhas mulheres. Sim, e tem mais. Se você for investigar pesquisas sobre estupro, por exemplo, Denise, você vai encontrar um dado estarrecedor também. Boa parte dos casos de violência sexual contra crianças acontece pelos próprios pais, né? Isso é um dado que as pesquisas mostram, e isso revela, novamente, entrando no campo simbólico, e isso eu li o estudo de uma amiga minha que é antropóloga, que fez pesquisa sobre isso já há mais de 20 anos, mas ela coletou depoimentos de pessoas que afirmavam que tinham direito sobre os filhos, inclusive nesse campo.
Então, existe um problema cultural aí muito forte que a gente precisa urgentemente combater. Porque pode parecer menor, mas isso alicerça ações violentas como essa. Mudanças culturais, sociais, né, elas demandam muito tempo, né? Por isso que a gente tem esses mecanismos, como a Raquel disse, a Lei Maria da Penha, talvez delegacias especializadas no atendimento para as mulheres vítimas de violência, principalmente a violência doméstica. Mas a gente vê que, apesar disso tudo, né, ainda tem esses números muito altos, essa relação é ainda muito alta. O que você acha que pode ser efetivado, pelo menos a curto e médio prazo, para melhorar isso, hein? A curto prazo, Luciana, é o cumprimento das leis. Acho que aí a gente já tem um edifício de leis que é importante acioná-los, criar instituições que, de fato, ofereçam possibilidade para que essas mulheres possam não só fazer as denúncias, mas também ser ancoradas, ser amparadas pelo Estado. A gente sabe que isso existe em tese, mas só funciona em alguns estados e em algumas cidades do Brasil. É preciso que também haja, o terceiro ponto, isso, na minha opinião, não demanda tanto tempo assim, uma alteração do comportamento das próprias forças ligadas à justiça, e eu estou me referindo aí também às forças policiais, que é no recebimento, no acolhimento desse tipo de denúncia e que se faça a investigação, ao mesmo tempo que a proteção dessas pessoas. Paralelamente a isso, eu não vejo outra saída a não ser um investimento muito maciço e pesado realmente em educação. Formação desde a base. Tá, chefe Fred, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente sobre um assunto tão grave, tão sério, e que a gente aqui no Globo News vai continuar de olho.